Eram quase 3 da manhã quando os cavalos começaram a se agitar no celeiro. Eu pensei que fosse apenas algum animal solto, ou talvez o vento batendo nas portas de madeira. Mas quando peguei a lanterna e abri aquela porta, eu congelei. Ali, deitada no feno, estava uma mulher grávida. E não era uma gravidez comum. A barriga era enorme. Depois eu descobri o motivo. Ela estava grávida de gêmeos, sozinha, no meio da madrugada, escondida no meu celeiro. E o que aconteceu naquela noite mudou a vida de todos nós para sempre. Eram quase 3 da manhã quando os cavalos começaram a se agitar no celeiro. Primeiro foi um relincho baixo, abafado, o tipo de som que sai quando um animal está inquieto, mas ainda não sabe bem por quê. Depois veio o barulho de cascos batendo na madeira. 1, 2, 3 batidas fortes, espaçadas, como quem está avisando. Eu conheço cada som da minha fazenda há mais de 30 anos. Conheço o rangido do portão sul quando o vento vem do nordeste. Conheço o barulho que o telhado do paiol faz quando vai chover. Conheço o latido diferente do bento quando é onça, quando é estranho, quando é cobra. E conheço meus cavalos, Sultão e a égua mansa, bem o suficiente para saber que eles não se agitam sem motivo. Me chamo Manuel Ferreira. Tenho 64 anos, 42 deles vividos nesta terra do interior do Maranhão, numa fazenda que meu pai chamou de Bom Retiro e que eu nunca tive coragem de renomear, mesmo depois que o retiro deixou de ser tão bom. Fica a uns 30 quilômetros de Grajaú, numa estrada de terra que no inverno vira lamaçal e no verão vira pó. A vizinhança mais próxima são os pássaros do cerrado e o silêncio. Esse sim, vizinho fiel, que nunca se muda. Peguei a lanterna na mesa de cabeceira. A mesma mesa onde ainda fica o creme de mãos da Maria, que eu nunca tirei de lá, porque tirar seria admitir uma coisa que meu corpo ainda recusa. Calcei as botas no escuro, hábito de décadas. A mão vai sozinha. E atravessei o terreiro. A noite no interior do Maranhão é de um tipo que quem viveu na cidade não consegue imaginar direito. Não existe poste. Não existe barulho de motor, de vizinho, de televisão vazando pela janela. Existe o vento no capim, baixo e constante como respiração. E existe um silêncio tão cheio que parece matéria sólida. A gente aprende a se mover dentro desse silêncio sem perturbá-lo, como quem entra numa sala onde alguém está dormindo. O céu estava limpo. Estrelas do Maranhão em setembro são um exagero bonito. Tantas que o escuro fica quase claro, e a Via Láctea aparece como um véu de fumaça branca rasgando o céu de lado a lado. Eu caminhei pelo terreiro com a lanterna apagada por um momento só para olhar. Esse hábito é da Maria também. Ela dizia que existia no mundo inteiro nenhum teto melhor que o céu do Maranhão depois da meia-noite. Liguei a lanterna quando cheguei perto do celeiro e parei. A porta estava entreaberta. Isso não estava certo. Fausto, meu funcionário de mais de 20 anos, tranca aquela porta toda noite antes de dormir. É parte da rotina dele como escovar os dentes. Automático, sem falha. Uma vez eu perguntei por que ele era tão rigoroso nisso, e ele disse que o pai dele tinha perdido uma égua prenha por causa de uma porta aberta de noite, e que aquela história ficou com ele para sempre. Desde então, a porta do celeiro da Bom Retiro tranca toda noite sem exceção. Estava entreaberta. Empurrei devagar, com a mão espalmada na madeira áspera. O cheiro de feno e madeira velha me atingiu primeiro, misturado com o cheiro de couro dos arreios pendurados na parede. É um cheiro que me acalma desde criança, um cheiro que é quase sinônimo de fazenda, de pertencer a um lugar. Passei a lanterna pelo celeiro com calma, pelos arreios, pelas baias onde Sultão e Mansa estavam de pé, as narinas abertas, os olhos grandes no escuro refletindo a luz, pelos sacos de ração empilhados no canto, pela corda de sisal enrolada no gancho. Então, a luz parou no fundo.
E foi aí que eu vi uma mulher, deitada no feno, encostada na parede do fundo, com os joelhos dobrados e uma mão apoiada no chão ao lado. Tinha um pano escuro cobrindo os ombros, mais um trapo do que uma roupa, e o cabelo solto e embaraçado com fios de palha presos nele. E a barriga. Mesmo deitada, mesmo coberta pelo pano, a barriga era impossível de não ver. Grande demais, redonda demais. Me aproximei devagar, com os passos lentos que a gente usa quando não quer assustar. Ela abriu os olhos de repente. Um susto que veio de dentro, dos olhos para fora, aquele susto de quem estava dormindo com um ouvido aberto, pronto para correr. Tentou se levantar, apoiou as mãos no chão, mas o corpo não obedeceu. Deixou escapar um gemido curto, controlado, o tipo de gemido de quem está com dor há tempo suficiente para aprender a guardá-la. "Por favor", disse ela, com a voz de quem usou toda a saliva que tinha. "Não me mande embora." Me ajoelhei na altura dela. Não por instinto de comando, mas porque ficar de pé com a lanterna acima dela me parecia errado, como interrogatório. Me ajoelhei para ficar no mesmo nível, para que ela pudesse me ver o rosto. Passei a luz com cuidado. O rosto dela estava suado, apesar do frescor da madrugada, com aquele brilho úmido que vem de dentro, da febre ou do esforço. Os lábios secos. Os olhos, castanhos, fundos, com um cansaço que não era só físico, me encarando com uma mistura de medo e de uma súplica silenciosa que era mais eloquente que qualquer palavra. E então ela respirou fundo, a respiração travando no meio, e eu entendi. Não era só cansaço, não era só fuga, era trabalho de parto. O jeito que ela fechou os olhos por 3 segundos e os abriu de novo, o jeito que a mão foi automática para a barriga, o jeito que os ombros dela desceram quando a contração passou. Eu já tinha visto isso antes, anos atrás, nessa mesma casa com a Maria. Olhei para a barriga com mais atenção, e foi quando percebi que era grande demais para ser um bebê só. "Quanto tempo você está aqui?" perguntei. Entrei quando a lua ainda estava alta. Ela parou, respirou. "Caminhei a noite inteira." "De onde?" Ela hesitou. Não com desconfiança. Era a hesitação de quem está tentando economizar energia até para as palavras. "Da estrada. Desci num vilarejo e vim pela estrada de terra." "Sozinha?" "Sozinha." Fiquei olhando para ela por um momento. No celeiro, Sultão resfolegou e sacudiu a cabeça como quem estava impaciente com a lentidão da situação. Não tem muita coisa no mundo que exija decisão mais rápida do que uma mulher em trabalho de parto. Não tem tempo para ficar pesando, calculando, fazendo as perguntas certas na ordem certa. O corpo dela estava trabalhando independente de qualquer conversa nossa. Me levantei. "Você não vai ter esses bebês aqui no celeiro." Ela abriu a boca como se fosse protestar, ou talvez agradecer, não deu tempo de saber. Me abaixei, passei um braço sob os ombros dela e outro sob os joelhos, e levantei. Ela era mais leve do que eu esperava, considerando. Ou talvez eu tenha tido uma força que não costumo ter. Essas coisas acontecem quando o momento pede. Ela não resistiu. Deixou a cabeça pousar no meu ombro com o abandono de quem finalmente encontrou um lugar seguro para descansar, mesmo que por poucos metros. Atravessei o terreiro com ela nos braços. O Bento apareceu do nada, do jeito que cachorros fazem, e veio cheirando, circulando com o rabo hesitante entre o alerta e a aceitação. Disse o nome dele baixinho e ele ficou quieto. Entrei na casa. A casa estava como sempre fica de madrugada. Aquele silêncio diferente do silêncio do dia, mais espesso, com o cheiro de madeira aquecida e o tic-tac do relógio da sala que a Maria ganhou da mãe dela, e que eu nunca parei mesmo depois que a pilha acabou uma vez, e eu troquei sem pensar 2 vezes. Deitei ela na cama do quarto de hóspedes, um quarto que não recebia ninguém há 10 anos, mas que eu mantenho arrumado por um motivo que nunca soube explicar direito. A Maria sempre dizia que quarto de hóspede vazio é quarto que está esperando,
Nunca entendi o que ela queria dizer com isso. Naquela madrugada, entendi. Fui até o quarto do Fausto, bati 3 vezes, e quando ele abriu a porta, ainda atordoado de sono, falei rápido e direto. Mulher em trabalho de parto no quarto de hóspedes. Preciso que você vá buscar a Dona Conceição agora. Dona Conceição é a parteira que mora a 7 quilômetros. Uma mulher de 70 anos que já trouxe ao mundo mais gente nessa região do que qualquer hospital de cidade. Fausto não fez pergunta. Calçou a bota, pegou a chave da caminhonete e saiu. Fui até o quarto de hóspedes. A mulher estava deitada de lado, os olhos abertos, a mão na barriga. Meu nome é Manuel, disse eu, sentando na cadeira ao lado da cama. E você? Ela me olhou por um segundo. Helena. Helena, repeti. Tá tudo bem. Fui buscar a parteira. Ela chega logo. Helena fechou os olhos. Uma contração veio. Eu vi pelo jeito que o corpo dela ficou tenso, pelos segundos de silêncio absoluto, pela respiração saindo devagar pelo nariz quando passou. Quando ela abriu os olhos de novo, havia neles uma coisa que eu não esperava. Não era alívio, não era gratidão ainda. Era surpresa. A surpresa de quem esperava o pior e ainda não acredita que o pior não veio. Fui esquentar água na cozinha. Enquanto esperava a chaleira, fiquei olhando pela janela para o terreiro escuro, para o celeiro com a porta que eu tinha deixado entreaberta, para o céu que começava, lá no horizonte do cerrado, a mostrar uma faixa fina de roxo que não era mais noite, mas ainda não era dia. Pensei na Maria, pensei em como ela teria agido se tivesse sido ela a cruzar o terreiro com a lanterna naquela madrugada. Já sabia a resposta antes de terminar o pensamento. Ela teria feito exatamente o que eu fiz, só que mais rápido e com mais graça. A chaleira começou a chiar, e lá de dentro do quarto de hóspedes veio um gemido baixo, e depois silêncio, e depois o barulho de Bento deitando do lado de fora da porta, como se tivesse tomado uma decisão. A noite não tinha acabado, ela estava apenas começando. A Dona Conceição chegou 40 minutos depois, com o cabelo preso às pressas e um saco de pano no braço que ela carrega para todo lado há mais de 40 anos. Entrou pela porta sem cerimônia, foi direto para o quarto, abriu o saco em cima da cadeira ao lado da cama e começou a trabalhar sem dizer mais que o necessário. É assim com ela. Não é frieza, é foco. Dona Conceição é daquelas pessoas que guardam as palavras para quando elas fazem falta de verdade e no resto do tempo deixa as mãos falarem. Me olhou uma vez antes de fechar a porta do quarto. Vai fazer café, Manuel. E ferve água bastante. Obedeci. Fui para a cozinha e fiz o que ela mandou. Enchi a panela grande, coloquei no fogão a lenha, joguei 2 gravetos a mais para garantir a chama. Depois fiz o café, moído na hora, do grão que a Maria plantava num canteiro do lado da horta e que eu continuo plantando até hoje sem saber muito bem explicar por quê, já que café de uma pessoa só dura tempo demais antes de acabar. Seu Doca apareceu enquanto eu mexia a coalhada que estava esquentando no canto do fogão. Ele mora nos fundos da propriedade há 15 anos, num cômodo que a gente construiu quando ele ficou viúvo, e eu ofereci o espaço sem muito pensar. Fausto deve ter batido na janela dele no caminho de volta. "O que foi, Manuel?" Ele perguntou, sentando no banco de madeira encostado na parede. "Mulher em trabalho de parto no quarto de hóspedes." Ele ficou quieto por um segundo, processando. "De onde ela veio?" "Ainda não sei direito." Servi o café para ele. Achei no celeiro. Seu Doca segurou a xícara com as 2 mãos, olhou para o café e disse apenas: "A Maria ia gostar disso." Não respondi. Mas aquelas palavras ficaram dentro de mim feito semente em terra úmida. A chuva começou às 4 da manhã. Não chegou avisando. No Maranhão, em setembro, quando a chuva quer vir, ela vem de uma vez. O céu escurece num minuto. O vento muda de direção.
e antes que você termine de olhar para cima, já está molhado. O telhado da Bom Retiro começou a receber a água com aquele barulho de zinco que é ao mesmo tempo barulhento e tranquilizador, dependendo de onde você está. Eu estava na cozinha, e era tranquilizador. Mas então a luz piscou uma vez, duas, e apagou. A fazenda ficou no escuro completo. Peguei o lampião de querosene que fica em cima do armário. Outro hábito da Maria, que dizia que fazenda sem lampião de reserva é fazenda que não aprendeu nada. Acendi com o isqueiro. A chama amarela tomou corpo, e a cozinha voltou a existir naquela luz que faz tudo parecer mais antigo e mais quente ao mesmo tempo. Levei um lampião para o corredor em frente ao quarto de hóspedes. Bati de leve. Dona Conceição. A luz foi. Eu sei. A voz dela veio calma, sem sobressalto. Coloca o lampião no chão, perto da porta. Já já eu preciso que você entre. Fiz o que ela disse e voltei para a cozinha. Fausto estava sentado à mesa. Seu Doca também. Os dois olhavam para o nada, com aquele silêncio de homem do campo que sabe esperar. Não a espera ansiosa de cidade, aquela que fica checando o relógio, mas a espera quieta de quem já viu parto de vaca, de égua, de ovelha, e sabe que essas coisas têm o tempo delas e não adiantam pressa. Eu não conseguia ter esse tipo de espera naquela noite. Fiquei de pé perto da janela, olhando a chuva bater no terreiro, fazendo pequeníssimos crateras de barro onde a água caía com força. O Bento tinha vindo para dentro. Eu abri a porta para ele sem pensar, e estava deitado perto do fogão, com o queixo no chão e os olhos acompanhando cada movimento meu. Foi aí que a porta do quarto de hóspedes abriu. "Manuel, entra aqui." Entrei. O quarto estava iluminado pelo lampião que eu tinha deixado do lado de fora e por uma vela que Dona Conceição tinha tirado do saco dela. A luz era irregular, dançante, e dava ao ambiente uma aparência que era ao mesmo tempo íntima e solene, como certas coisas que a gente só vê uma vez na vida. Helena estava sentada na cama, encostada no travesseiro dobrado contra a cabeceira. Olhou para mim quando eu entrei, e eu vi nos olhos dela que ela estava chegando no limite. Não o limite de quem vai desistir, mas o limite de quem precisa de alguma coisa firme para segurar enquanto atravessa. "Senta aqui", disse Dona Conceição, apontando para a cadeira ao lado da cama. "Ela precisa de alguém do lado." Sentei. Helena olhou para mim por um segundo como se estivesse avaliando se eu era o tipo de pessoa que ia aguentar ficar ali sem atrapalhar. Depois estendeu a mão. Peguei. A mão dela estava fria, apesar do calor do quarto. Pequena, com calos na palma que contavam uma história de trabalho e de vida difícil. Segurei com cuidado, como se fosse algo que podia quebrar, e ao mesmo tempo com firmeza, porque era firmeza que ela precisava. A próxima contração veio forte. Ela não gritou. Fechou os olhos. Apertou minha mão com uma força que não combinava com o tamanho dela e ficou em silêncio por uns 8 segundos que pareceram muito mais. Depois soltou o ar devagar. Os ombros desceram e ela abriu os olhos. "Me conta uma coisa", ela disse com a voz rouca. "Qualquer coisa. Me faz pensar em outra coisa." Fiquei 1 segundo sem saber o que dizer. Não sou homem de muita conversa. A solidão dos últimos 10 anos me fez ainda mais econômico nas palavras do que já era. Mas olhei para ela e entendi que não precisava ser uma história grande. "Essa fazenda se chama Bom Retiro", comecei. "Meu pai escolheu esse nome porque quando ele chegou aqui, fugindo de uma seca do Piauí que tinha comido tudo que ele tinha, achou que tinha encontrado um lugar de descanso, um retiro, um lugar para recomeçar." Helena me ouvia com os olhos no teto, a respiração controlada. "Funcionou?" ela perguntou. "Funcionou. Ele ficou aqui a vida toda. Morreu aqui com 78 anos, na cama do quarto que hoje é o meu, num sábado de manhã, enquanto eu tomava café. Parece que foi uma boa morte." "Foi", concordei. Ele acordou, pediu café com leite, tomou metade, deitou de volta e foi. Ela virou o rosto e me olhou.
E sua esposa? A pergunta veio simples, sem malícia, do jeito que as perguntas diretas sempre vêm de quem está exausta demais para rodeios. Maria. O nome saiu com uma naturalidade que me surpreendeu. Há 10 anos. Câncer. Demorou 6 meses do diagnóstico até o fim e ela passou os últimos 3 aqui, nessa cama. Parei um segundo. No quarto do lado. Helena ficou quieta. Sinto muito. Ela era, comecei, e precisei de um instante para encontrar a palavra certa. Ela era o tipo de mulher que o mundo fica menor sem. Outra contração, mais forte que a anterior. Dessa vez, um som saiu dela, curto e involuntário, antes de ser contido. Dona Conceição estava trabalhando com a calma de décadas, falando baixinho com Helena, dando instruções que só as duas precisavam entender. Quando passou, Helena ficou com os olhos fechados por um tempo mais longo que das outras vezes. Eu achei que ela tinha adormecido de exaustão entre uma contração e outra. Isso acontece. Mas então ela falou com os olhos ainda fechados. Eu conheci sua esposa. O quarto ficou quieto de um jeito diferente. Olhei para ela. Dona Conceição parou por um segundo e voltou ao que estava fazendo, mas eu vi que ela tinha ouvido. O quê? Disse eu. Helena abriu os olhos. Me olhou de um jeito que eu só consigo descrever como o olhar de alguém que carregou um segredo longe demais e finalmente está perto o suficiente para depositá-lo. Anos atrás, ela disse com a voz baixa e controlada, escolhendo as palavras com cuidado, mesmo no meio de tudo. Eu estava grávida, sozinha, sem dinheiro e sem família por perto. Estava num posto de saúde em Grajaú, sem conseguir pagar os exames, sem saber o que fazer. Eu estava completamente parado. Uma mulher sentada ao meu lado no banco de espera me perguntou o que eu tinha. Eu contei. Ela foi até a recepção, pagou meus exames, me levou até o hospital quando viram que precisava de atendimento e ficou comigo por horas, até eu estar bem. A chuva batia no telhado, a vela oscilou. No final, quando eu tentei pegar o nome e o endereço dela para devolver o dinheiro, ela disse que não precisava, mas me deu um nome e um endereço. Meu coração estava batendo devagar e forte ao mesmo tempo, como batidas de sino. Disse que se eu algum dia precisasse de ajuda de verdade, que viesse até a fazenda Bom Retiro, que o marido dela era um homem justo. O silêncio que veio depois daquelas palavras era diferente de qualquer silêncio que eu já tinha vivido naquela casa. Maria tinha feito isso. Em algum dia comum, numa tarde de semana, num banco de posto de saúde em Grajaú, ela tinha visto uma mulher com necessidade e tinha agido. Sem me contar, sem fazer questão de me contar, sem transformar em história para contar no jantar. Só tinha agido. E no final, com aquela generosidade tranquila que era completamente do feitio dela, tinha deixado meu nome como garantia. Tinha me prometido para uma estranha, sem me avisar. E 10 anos depois, essa estranha estava no quarto de hóspedes da Bom Retiro, segurando minha mão, prestes a trazer 2 filhos ao mundo. Fui dizer alguma coisa. Não sabia o quê, mas alguma coisa precisava sair. Quando o Bento começou a latir lá fora. Forte, insistente, com aquele timbre específico que eu conheço bem e que não é latido de animal, não é latido de visita, não é latido de susto à toa. Era latido de gente estranha. Me levantei devagar, sem soltar a mão da Helena, mais abruptamente do que precisava. Ela me olhou. Nos olhos dela tinha uma coisa que não estava lá antes, um medo diferente, mais antigo que o medo do parto. São eles, ela disse. Não como pergunta. Fui até a janela do quarto, afastei a cortina um palmo. Na estrada de terra, parado com os faróis apagados, havia um carro escuro. 3 homens do lado de fora, parados, olhando para casa. Fechei a cortina. E fui entender o que Helena ainda não tinha me contado. Voltei para a cadeira ao lado da cama. Dona Conceição me olhou uma vez, leu alguma coisa no meu rosto e disse para Helena, com a voz calma de sempre, respira fundo,
Mais um pouco. Helena respirou. Mas os olhos dela estavam em mim. Me conta, disse eu baixinho. Ela ficou quieta por um segundo. Não era a hesitação de quem está escondendo. Era a pausa de quem está decidindo por onde começa uma história longa, numa noite que não tem tempo para histórias longas. Meu marido se chamava Rodrigo, ela começou. A gente se conheceu no Piauí, em Floriano. Ele era de uma família que tem terra desde o avô, gado, propriedade, gente com nome na região. Como ele morreu? Coração. 43 anos, sem avisar. Acordei e ele estava frio do meu lado. Aquilo me atravessou de um jeito que ela não podia saber. Fiquei quieto e deixei ela continuar. Quando a família soube que eu estava grávida de gêmeos, tudo mudou. O Rodrigo não tinha filho de outros relacionamentos. Esses dois são os únicos herdeiros diretos de tudo que a família tem. Terra, gado, conta bancária, cartório, tudo. E a família não queria que eles nascessem. Não foi pergunta. Era a única lógica que fechava. Helena confirmou com um movimento de cabeça quase imperceptível. Tem um cunhado, irmão do Rodrigo. Solteiro, sem filho, estava acostumado a ser o próximo na linha. Quando eu engravidei, a conta mudou. E ele não aceitou a conta nova. E os outros dois que estão lá fora? Homens que ele paga. Não sei os nomes, mas conheço os rostos. Ela fechou os olhos por um segundo, que não era contração. Era memória. Apareceram na minha porta 3 vezes. A primeira vez disseram que era visita de condolências. A segunda vez disseram que vinham verificar se eu precisava de alguma coisa. Na terceira vez não disseram nada. Só ficaram parados na calçada, olhando a janela. E você saiu? Peguei o que cabia numa bolsa e saí de madrugada. Deixei tudo para trás. Uma pausa. A bolsa eu perdi na estrada. Caiu quando eu tropeçou numa pedra no escuro, rolou pelo barranco. Não consegui descer para pegar. Olhei para ela. Sem bolsa, sem documentos, provavelmente. Sem dinheiro. Com 2 bebês a termo. Sozinha numa estrada de terra no Maranhão, no meio da madrugada. E mesmo assim ela tinha chegado até aqui. Não disse nada sobre coragem porque me parece que chamar de corajoso alguém que não tinha outra opção é diminuir o peso do que essa pessoa carregou. Helena não tinha saído porque era corajosa. Tinha saído porque ficar era pior do que qualquer coisa que o caminho pudesse trazer. Como eles te encontraram tão rápido? Perguntei. Não sei. Talvez alguém tenha visto quando desci do ônibus. Talvez o motorista tenha falado. Ela encolheu os ombros com um cansaço que era mais velho que aquela noite. Gente com dinheiro sempre encontra um jeito de saber. Dona Conceição falou sem olhar para mim. Manuel vai precisar resolver o que tem lá fora, antes que isso aqui avance mais. Não quero barulho quando os meninos chegarem. Levantei. Helena apertou minha mão antes de soltar. Senhor Manuel. Parei. O Rodrigo era um homem bom, ela disse, com uma firmeza que não combinava com o estado dela, mas que claramente vinha de um lugar muito fundo. Esses filhos são dele. Não deixa eles decidirem o destino de quem ainda não nasceu. Segurei aquelas palavras por um segundo. Depois fui. Peguei a espingarda no guarda-roupa do meu quarto. É uma arma velha, herdada do meu pai, que uso uma vez por ano para espantar animal que invade o galinheiro. Não é arma de confronto. Nunca foi. Mas faz barulho, faz vulto, e às vezes é isso que uma situação precisa. Chamei Fausto no caminho pela cozinha com um gesto de cabeça. Ele entendeu sem palavras, se levantou. Seu Doca fez menção de se levantar também e eu sinalizei para ele ficar. Era mais útil perto do quarto do que no terreiro. Saí pela porta da frente com Fausto 2 passos atrás. A chuva tinha diminuído. Caía agora uma garoa fina que molhava tudo sem barulho. O tipo de chuva que a gente quase não vê, mas que encharca em 10 minutos. O chão do terreiro estava escuro de lama, com pequenas poças refletindo o cinza do céu. O carro continuava no mesmo lugar.
Os 3 homens estavam encostados nele, 2 na lateral e 1 na frente. E quando viram a porta abrir, se endireitaram todos ao mesmo tempo, com aquele movimento de quem estava esperando. O Bento veio do meu lado, parou na minha frente, baixo e tenso, com um rosnado que ele guardava no peito. Fui até o meio do terreiro e parei. Não gritei, não fiz ameaça. Fiquei parado com a espingarda na mão, apontada para o chão, esperando. Um deles veio até a cerca. O portão estava fechado. Eu tinha me certificado disso. Ele parou do lado de fora, com as mãos no arame, como quem está avaliando se vale a pena entrar. "Boa noite", disse ele. A voz era calma, civilizada demais para aquela hora e aquela circunstância, o que a tornava mais inquietante do que se fosse agressiva. "Boa noite", respondi. "Estamos procurando uma mulher, grávida. Ela é da família e está precisando de ajuda médica. A família está preocupada." Deixei o silêncio durar um pouco mais do que o confortável antes de responder. "Aqui é propriedade privada. Não tem ninguém aqui que não seja da minha família." Ele inclinou a cabeça levemente. Atrás dele, os outros 2 não tinham se mexido. "O senhor tem certeza? Ela pode ter entrado sem o senhor saber. Às vezes essas mulheres grávidas ficam confusas, entram nos lugares errados. Minha fazenda não tem nenhum lugar errado." Levantei a espingarda 1 palmo, não apontando, só mostrando. "E eu conheço cada centímetro dela. Vocês podem ir embora." Ele ficou parado por um momento que durou o suficiente para eu contar 3 respirações. Olhou para a espingarda. Olhou para Fausto. Olhou para o Bento, que continuava com o rosnado no peito como motor baixo. Então se afastou do portão. Voltou para o carro com passos lentos, sem pressa, do jeito de quem quer deixar claro que não está saindo com medo. Está saindo por escolha. Os outros 2 entraram no carro em silêncio. O motor pegou, os faróis acenderam e o carro se moveu pela estrada de terra e sumiu na curva. A garoa continuava caindo. Fausto ficou do meu lado por um momento. "Vão voltar", ele disse. "Eu sei." "O que a gente faz?" Olhei para a estrada escura, onde o carro tinha desaparecido. A lama do terreiro brilhava nas poças. "Por enquanto a gente garante que essa noite termina bem." Virei para ele. "Fica de olho na estrada. Qualquer coisa diferente vem me chamar." Ele acenou e foi para a varanda. Entrei. Seu Doc estava sentado no banco da cozinha com o café esfriado na mão, olhando para a porta do corredor. Quando me viu entrar sozinho e de volta, soltou o ar que estava segurando. "Foram", disse eu. "Por enquanto", disse ele, que às vezes parece ler pensamento. Coloquei a espingarda encostada na parede ao lado do guarda-roupa, peguei uma xícara de café e fui até o corredor. Sentei no chão encostado na parede ao lado da porta do quarto de hóspedes, do jeito que a gente senta quando não quer estar longe, mas também não quer estar no meio. Do outro lado da porta, ouvia a voz baixa de Dona Conceição. Às vezes, a voz da Helena curta, respondendo instrução. E o silêncio entre as contrações, que era diferente agora, mais denso, mais próximo, como se o quarto inteiro estivesse concentrado num único ponto. Fiquei ali, olhando o corredor iluminado pelo lampião que eu tinha posto no chão. A sombra da chama se mexia na parede de um jeito que me lembrava quando eu era criança e ficava doente, e minha mãe deixava a vela acesa no quarto para eu não ter medo do escuro. Eu não tinha medo do escuro. Nunca tive. Mas nunca disse isso para ela porque a vela tornava o quarto mais bonito e eu não queria que ela fosse embora. Pensei na Maria. Pensei nela sentada num banco de posto de saúde em Grajaú, provavelmente numa tarde de semana qualquer, enquanto eu estava aqui na fazenda fazendo alguma coisa comum, consertando cerca, contando gado, tomando café na varanda. Ela tinha visto uma mulher jovem e grávida com dificuldade e tinha feito o que sempre fazia. Resolveu. Sem alarde, sem esperar reconhecimento, sem me ligar para contar. Maria era assim. Ela praticava a bondade com uma discrição que às vezes eu só descobria depois, às vezes muito depois, como naquela noite. O que me pegou de surpresa não foi a generosidade.
Eu já sabia que ela era assim. O que me pegou foi o final. O endereço que ela tinha deixado, o meu nome como garantia. Ela sabia que eu ia honrar. Ela tinha certeza suficiente de mim para prometer a uma estranha que, se precisasse, eu ia abrir a porta. Fiquei sentado com isso por um tempo. Às vezes, a gente só descobre o que é quando vê o reflexo que alguém deixou. A primeira vez que o filho chegou foi às 5h42 da manhã. Eu soube pelo choro. Não é uma coisa que se descreve com precisão. Quem já ouviu uma vez sabe. É diferente de qualquer outro som que existe. É um som que parece novo demais para o mundo, indignado e forte e completamente sem experiência de nada ainda. É o som mais antigo e mais novo ao mesmo tempo. Me levantei do chão. Dona Conceição abriu a porta 2 minutos depois, com aquele sorriso que eu tinha visto nela uma vez, quando trouxe ao mundo o filho do Fausto, 15 anos atrás, numa noite parecida com aquela. Primeiro menino, disse ela. Forte. Berra bem. Entrei. Helena estava recostada, exausta de um jeito que vai além do corpo, com os olhos brilhando de uma mistura de coisas que eu não conseguiria nomear todas. Nos braços dela, embrulhado no pano branco que Dona Conceição tinha trazido no saco, havia um ser minúsculo com o rosto enrugado e a boca aberta, ainda reclamando do mundo novo com toda a força que tinha. Ainda falta um, disse Dona Conceição, retomando o trabalho. Me sentei. Peguei a mão da Helena de novo. Ela olhou para mim com aquele olhar de antes, a surpresa de quem ainda não acredita que o pior não veio. Mas agora tinha outra coisa misturada. Algo parecido com raiz. Como se ela estivesse finalmente tocando o chão depois de muito tempo no ar. Lá fora, a garoa tinha parado. E no horizonte do cerrado maranhense, pelo vão da cortina que o vento abriu por um segundo, eu vi a primeira faixa de luz da manhã. Não amarela ainda, não laranja, mas aquele branco leitoso que vem antes de tudo, que não é dia, mas já não é noite, que é só a promessa de que o sol vai aparecer. O segundo menino chegou 23 minutos depois, também forte, também berrando. E quando Dona Conceição colocou o segundo nos braços da Helena e ela ficou com os dois, um de cada lado, o rosto inclinado entre eles, os lábios se mexendo sem sair som, eu me levantei discretamente e fui até a janela. O sol estava nascendo sobre o cerrado. A chuva tinha lavado o mundo durante a noite, e agora tudo estava molhado e limpo e quieto, com aquele cheiro de terra úmida que é o cheiro mais honesto que existe. Os pássaros tinham começado. Primeiro um, depois 3, depois o cerrado inteiro acordando em camadas de som, cada espécie na sua hora certa, como sempre. Fiquei olhando por um tempo que não contei. Atrás de mim, Helena disse com a voz que estava voltando aos poucos: Gabriel e Daniel. Me virei. Ela estava olhando para mim. Os nomes deles, ela disse. Gabriel e Daniel. Uma pausa. O Rodrigo tinha escolhido antes de ir. Fiz que sim com a cabeça. Gabriel e Daniel. Nascidos de madrugada, no quarto de hóspedes da fazenda Bom Retiro, durante uma tempestade de setembro, num lugar que a mãe deles nunca tinha estado, mas que uma mulher que ela conheceu num banco de posto de saúde tinha prometido que seria seguro. Olhei para os dois no colo da Helena e pensei que a Maria, como sempre, tinha acertado. O sol tinha subido 2 palmos no céu quando ouvi o carro de volta. Não precisei do Bento dessa vez. Ouvi o motor na estrada de terra, aquele som abafado que a lama faz com os pneus, diferente do som de dia seco, e me levantei da cadeira da varanda antes que Fausto viesse me chamar. Ele apareceu na porta 2 segundos depois. Voltaram, disse ele. 2 carros agora. Fiquei quieto por um momento. 2 carros mudava a conta. Um carro na madrugada podia ser intimidação, podia ser sondagem, podia ser gente que ainda estava calculando. 2 carros de manhã era a decisão tomada. Dona Conceição ainda está aqui? Perguntei. Está. Não quis ir antes de ver Helena amamentando os 2. Fala com ela.
Pede para ficar no quarto e não abrir a porta por nada. Fausto foi. Eu fui até o guarda-roupa, peguei a espingarda e parei por um segundo com ela na mão. Olhei para o quarto ao lado. A porta estava entornada e pelo vão eu conseguia ver o pé da cama onde Helena estava deitada com os 2 meninos. Não dava para ver o rosto dela, mas dava para ouvir. Um murmúrio baixo, como quem está cantando sem melodia, só com o ritmo das palavras, o tipo de som que mãe faz sem perceber quando está com o filho no colo. Respirei fundo. Saí. Dessa vez eram 5 homens. 2 carros parados na estrada, porteira fechada e 5 homens do lado de fora. O mesmo que tinha falado na madrugada estava na frente de novo, com a mesma calma calculada de antes. Os outros 4 eu não conhecia. Rostos fechados, braços cruzados, a postura de quem foi contratado para fazer volume e sabe disso. Fausto veio atrás de mim. Seu Doca apareceu pelo lado da casa com a enxada na mão, não como arma, só como presença. 3 homens da fazenda contra 5 de fora parecia desequilibrado no papel, mas no campo, em terra conhecida, o equilíbrio funciona diferente. O Bento foi direto para a cerca e ficou lá, duro. O homem da frente olhou para mim com uma expressão que misturava paciência e ameaça, numa proporção que ele claramente tinha praticado. Bom dia, seu Manuel. Ele sabia meu nome agora. Tinha feito a lição de casa durante a noite. Bom dia, respondi, parado no meio do terreiro. Viemos resolver isso de um jeito civilizado. Ele abriu as mãos, um gesto de razoabilidade encenada. A mulher que está aqui está envolvida numa questão de família. Uma questão legal. O melhor para ela e para as crianças é voltar com a gente. Ela não quer ir com você. Com respeito, seu Manuel, isso não é uma decisão que ela pode tomar sozinha. Há interesses legais envolvidos. Propriedade, herança. Isso precisa ser resolvido com a família. Família que manda 5 homens buscar uma mulher que acabou de ter filho, não é família. Deixei a espingarda descansar no antebraço, apontada para o chão, mas visível. Isso tem outro nome. O sorriso dele não mudou, mas os olhos mudaram. Ficaram um pouco mais estreitos, um pouco menos calculados, um pouco mais reais. O senhor está se metendo em algo que não entende. Entendo bem o suficiente. Dei um passo em direção à porteira, não para intimidar, só para encurtar a distância das palavras. Essa é minha propriedade. Aqui dentro está uma mulher que pediu proteção e 2 recém-nascidos que têm menos de 6 horas de vida. Qualquer pessoa que tentar entrar aqui sem permissão vai estar cometendo invasão. Parei. E eu sei o nome do delegado de Grajaú há 20 anos. O silêncio que veio depois era de avaliação. Ele me olhou. Olhou para Fausto. Olhou para seu Doca com a enxada. Olhou para o Bento que não tinha parado de rosnar. Fez uma conta que levou alguns segundos. Isso não vai ficar assim, disse ele no final. Pode ser, mas hoje, agora, vocês vão embora. Outra pausa. Mais curta dessa vez. Ele virou. Disse alguma coisa baixa para os outros que eu não ouvi. Eles voltaram para os carros com aquela lentidão deliberada de quem quer deixar claro que está saindo por vontade própria e não porque foi mandado. Os 2 carros foram pela estrada de terra e sumiram na mesma curva de antes. Fausto ficou do meu lado até o barulho dos motores desaparecer. Vão voltar com papel, ele disse. Provavelmente. O que a gente faz quando trouxerem papel? Fui até a varanda, sentei na cadeira de madeira que range sempre do mesmo jeito e fiquei olhando o cerrado que estava dourado e molhado com o sol da manhã. As poças do terreiro refletiam o céu, que tinha abrido azul depois da chuva da noite. Aquele azul lavado que só aparece depois de temporal, mais limpo que o azul comum, como se a chuva tivesse esfregado o céu por dentro. Quando trouxerem papel, disse eu, a Helena já vai estar em condição de falar com um advogado. Pausei. Tem um em Grajaú que a Maria conhecia. Homem honesto. Vou ligar para ele hoje. Fausto acenou e foi cuidar dos cavalos.
Seu Doca encostou a enxada na parede e entrou para fazer comida sem dizer nada, porque seu Doca é do tipo que demonstra cuidado com ação e não com palavra. Naquele momento específico, fazer comida era o ato mais amoroso disponível. Fiquei na varanda sozinho. O cerrado cheirava a terra molhada e capim novo. Os pássaros estavam em plena atividade. Anu preto, rolinha, aquela garça branca que aparece toda manhã na beira do açude, desde anos que eu já perdi a conta. A fazenda funcionando no ritmo de sempre, indiferente à noite que tinha passado como a terra costuma ser. Ela absorve tudo e continua girando. Pensei em ligar para a filha. Tenho uma filha, a Renata, que mora em São Luís há 12 anos. A gente se fala uma vez por semana, no domingo de tarde, uma conversa que é ao mesmo tempo próxima e distante, como duas pessoas que se amam muito, mas aprenderam a viver em fusos diferentes. Ela teria muito a dizer sobre o que tinha acontecido naquela noite. Provavelmente a maioria das coisas seria sensata e eu concordaria com metade. Mas não era hora de ligar para Renata. Era hora de deixar a manhã assentar. Quando voltei para dentro, Helena estava acordada. Os dois meninos dormiam, um de cada lado, embrulhados nos panos brancos de Dona Conceição, que tinha ido embora depois de tomar café e de dar a Helena as instruções que precisava com a seriedade de quem está transmitindo conhecimento importante. Antes de sair, ela tinha me olhado no corredor e dito apenas: ela precisa comer e descansar, nessa ordem. Depois foi embora de bicicleta pela estrada que já estava secando. Bati de leve na porta aberta antes de entrar. Helena me olhou. Tinha lavado o rosto com a bacia que eu tinha deixado no quarto, o cabelo ainda molhado nas pontas, preso para trás com alguma coisa que eu não identifiquei. Parecia diferente da madrugada, não descansada. Estava longe de descansada, mas havia algo assentado nela que não estava antes, como se a terra tivesse parado de tremer. Foram embora? Ela perguntou. Por enquanto. Ela fez que sim, devagar. Vão voltar com o advogado, com papel. Vão dizer que tenho obrigação de registrar as crianças com o nome da família, que há questão de herança, que eu não tenho condição de criar sozinha. Ela falou isso com uma calma que era claramente conquistada, não natural. Conheço o argumento. Já ouvi antes. Tem razão nos argumentos deles? Tem razão que os meninos são herdeiros. Não tem razão em mais nada. Ela olhou para um dos bebês dormindo. O Rodrigo me amava. Antes de morrer, fez testamento. Deixou tudo para mim e para os filhos. O cunhado sabe disso e está contestando. Você tem cópia do testamento? Tinha na bolsa, que tinha rolado pelo barranco na estrada de terra no meio da madrugada. Olhei para ela. Testamento registrado em cartório tem cópia no cartório. Não some com a bolsa. Ela piscou. Aquilo não tinha passado por ela. Ou tinha passado, mas o cansaço tinha enterrado. Tem cartório em Floriano, onde foi registrado. Ela falou devagar, como quem está relembrando. O tabelião se chama Souza. Ele conhecia o Rodrigo. Então é por aí que a gente começa. Helena me olhou de um jeito que demorou 1 segundo a mais que olhar comum. Havia nele uma pergunta que ela não estava fazendo com palavras. Por que o senhor está fazendo isso? Sentei na cadeira ao lado da cama. Fora do quarto ouvia o barulho do seu Doca na cozinha. Panela, colher, o cheiro de cebola refogando que começava a chegar pelo corredor. A Maria prometeu que eu faria, disse eu simplesmente. Helena ficou quieta. O senhor nem sabia dessa promessa. Não sabia, mas ela sabia. Aquilo ficou no ar entre nós por um momento. Então, um dos meninos, o primeiro a nascer, que eu ainda não sabia qual era Gabriel e qual era Daniel, mexeu os braços dentro do embrulho, aquele movimento reflexo de recém-nascido que parece luta e é só descoberta, e abriu a boca num bocejo que tomou o rosto inteiro. Helena e eu olhamos ao mesmo tempo. E os dois, sem combinar, sem perceber, ficamos com a boca entreaberta também. Depois ela riu.
Um riso baixo, curto, que saiu antes que ela pudesse segurar. O tipo de riso que o cansaço deixa escapar quando a guarda baixa. E eu me peguei sorrindo também, o que era uma coisa que meu rosto estava fazendo com menos frequência do que devia faz alguns anos. Como eu vou saber quem é quem? Ela disse, olhando para os dois. Vai saber. Toda mãe sabe antes de achar que vai saber. Ela olhou para mim. Você teve filho? Não. Só vi a Maria com os filhos das outras durante anos. Ela fazia isso. Ficava com criança dos outros enquanto a mãe se recuperava. Era o jeito dela de ser avó sem ter neto. Helena ficou quieta por um momento. Ela parecia ser uma mulher muito boa. Era. Parei. De algum jeito. Essa noite me convenceu disso. Seu Doca apareceu na porta com uma tigela de caldo de frango. Simples, com cenoura e arroz. O caldo que ele faz desde que eu me conheço. O mesmo que a mãe dele ensinava que era bom para qualquer tipo de fraqueza. Tanum, come, ele disse para Helena, com a autoridade gentil de quem não aceita recusa. Ela aceitou a tigela com as duas mãos, com aquele gesto que eu já tinha visto antes naquela madrugada. O gesto de quem está precisando do calor tanto quanto do alimento. Seu Doca me olhou uma vez antes de sair, e naquele olhar havia uma coisa que a gente não precisa colocar em palavra, porque já tem entendimento suficiente de anos. Tá certo o que você está fazendo. Saí do quarto para deixar ela comer em paz. Naquele dia, cuidei da fazenda como de costume. Contei o gado, verifiquei o açude que tinha subido com a chuva da noite, consertei um pedaço de cerca que a correnteza tinha amolecido. Cavalguei o sultão pelo perímetro da tarde, que estava bonita. Aquele céu de depois de chuva, que parece recém-pintado, com as cores mais saturadas que o normal e o horizonte mais nítido. Mas fui até o cartório de Grajaú antes disso. Não para tratar do testamento de Floriano. Isso precisava de Helena presente e de tempo. Fui falar com Cláudio, o advogado que a Maria conhecia. Expliquei a situação em 15 minutos. Ele ouviu sem interromper. Fez 3 perguntas e disse que ia precisar conversar com a Helena quando ela estivesse em condição. Quanto tempo? Perguntei. Se o testamento está registrado em cartório, é questão de solicitar a cópia autenticada. Ele juntou as pontas dos dedos sobre a mesa. O cunhado pode contestar, mas contesting testamento rígido é caminho longo e caro. Se ela tiver o documento, a posição dela é forte. E enquanto isso, a presença dela na sua fazenda como hóspede é legítima. Ninguém pode forçar a entrada em propriedade privada. Ele me olhou. Mas, Manuel, você sabe que isso pode se complicar antes de simplificar. Já sei. Voltei para a fazenda com o sol descendo pelo cerrado. O sultão no trote tranquilo de sempre, a poeira vermelha da estrada de terra levantando baixa com o vento que vinha do norte. Pensei em tudo que tinha acontecido nas últimas 18 horas e tive uma sensação estranha que demorei um pouco para identificar. Era a sensação de que a fazenda estava esperando que eu chegasse, não do jeito que ela sempre espera. O portão, o terreiro, a varanda, as coisas no lugar. Mas do jeito que um lugar espera quando tem gente dentro, com aquela qualidade diferente de silêncio que não é vazio. Entrei pelo portão, desencilhei o sultão, deixei ele no pasto. Quando cheguei na varanda, ouvi. Lá de dentro do quarto de hóspedes, pela janela aberta com a cortina se mexendo no vento, vinha um som baixo, ritmado. Helena estava cantando. Não de uma música que eu reconhecia. Talvez nem fosse música de verdade. Talvez fosse só melodia inventada na hora, daquelas que a gente cria sem perceber quando está com o filho no colo. Sentei na cadeira da varanda. O cerrado estava alaranjado com o sol de fim de tarde. O Bento veio deitar no meu pé. Lá dentro, a voz de Helena continuava, baixa e constante, como o vento no capim. A fazenda. Bom Retiro estava quieta, mas não estava vazia. Os meses passaram do jeito que o tempo passa no cerrado, sem pressa, mas sem parar. Setembro virou outubro com as chuvas aumentando,
O pasto voltando ao verde, o açude enchendo devagar até a marca que eu gosto de ver. Aquela linha que o meu pai riscou na pedra do barranco quando eu tinha 6 anos e disse: quando a água chegar aqui, a fazenda tá bem. Outubro virou novembro com o calor úmido que o Maranhão guarda para essa época. O tipo de calor que pesa no ar e faz tudo parecer mais lento, mais denso, mais interior. E novembro virou dezembro, quase sem que eu percebesse, porque pela primeira vez em 10 anos os dias não eram todos iguais. Helena ficou. Não foi uma decisão anunciada. Não houve conversa com começo, meio e fim, onde a gente combinou as coisas. Foi acontecendo do jeito que certas coisas acontecem, quando ninguém está forçando, devagar, por acumulação, como a água que vai entrando pela rachadura da pedra até que a pedra cede sem barulho. Na primeira semana, ela mal saía do quarto, cuidando dos meninos com aquela concentração total, de mãe recente, que não sobra atenção para mais nada. Dona Conceição aparecia todo dia, ficava 1 hora, ia embora. Seu Doca levava comida na porta 3 vezes ao dia, com a pontualidade de relógio suíço. Fausto consertou a janela do quarto que rangia e colocou uma tela nova para não entrar mosquito, sem que ninguém pedisse. Na segunda semana, Helena começou a aparecer na cozinha de manhã cedo, com um dos meninos no canguru que ela fez com um pano. Daquele jeito antigo que as mulheres do interior sabem fazer e que as do exterior pagam caro para aprender. E ficava me observando fazer o café com uma atenção que eu não entendia. No 10º dia, ela disse: você coloca o pó antes de ferver a água. É como minha mãe ensinava. O café fica amargo assim. Eu gosto amargo. Ela ficou quieta por 1 segundo. Eu também, disse, e pegou uma xícara. Foi a primeira coisa fútil que a gente trocou. Às vezes é assim que a confiança começa. Não nas conversas importantes, nas de emergência e de necessidade, mas na primeira bobagem dita sem peso, sem propósito, só porque estava ali para ser dita. O processo legal demorou 4 meses. Cláudio foi a Floriano, obteve a cópia autenticada do testamento e voltou com a documentação que colocava a Helena numa posição que o cunhado do Rodrigo ia ter dificuldade de contestar. O homem tentou. Contratou advogado de São Luís, apresentou argumentação de incapacidade, tentou questionar a validade do registro. Cada tentativa encontrou parede. Os homens apareceram mais 2 vezes na estrada de terra. A segunda vez, eu estava com Cláudio do lado, que saiu do carro e explicou a situação legal com uma clareza que não deixou espaço para interpretação. A terceira vez, eu já tinha falado com o delegado de Grajaú, que mandou uma viatura ficar na região por 1 semana. Depois da terceira vez, não vieram mais. Não significa que desistiram definitivamente. Significa que entenderam que o caminho fácil tinha fechado. Helena acompanhou tudo de perto, aprendendo cada etapa, fazendo perguntas que ficavam mais precisas à medida que ela entendia o processo. Havia nela uma inteligência prática que eu fui reconhecendo aos poucos. Não a inteligência que vem de estudo, mas aquela que vem de quem aprendeu a resolver problema desde cedo, porque não tinha outra opção. Ela entendia de conta, de negociação, de gente. Entendia de terra também, embora eu só tenha descoberto isso mais tarde. Um dia de novembro eu estava na varanda olhando o pasto e ela veio do lado com Gabriel no colo. Já dava para distinguir os dois com facilidade. Gabriel era o mais quieto, Daniel o que chorava com mais opinião, e ficou olhando junto. Esse pasto ali do lado do açude está com problema, ela disse. Olhei para ela. Qual problema? A grama está diferente naquele canto. Mais amarela. Pode ser fungo, pode ser que o gado está pastando demais num ponto só. Meu pai tinha fazenda no Piauí, e eu cresci vendo isso. Fui checar no dia seguinte. Ela tinha razão. O gado estava concentrando no canto sul por causa de uma sombra nova que a árvore do barreiro tinha feito com o crescimento, e o pasto estava sobrecarregado. Mudei o manejo. O pasto voltou em 3 semanas.
Não disse nada sobre isso para ela de imediato. Mas fui percebendo ao longo dos dias que ela enxergava a fazenda com olhos que eu já estava usando há tempo demais para ver certas coisas. Às vezes a gente precisa de um olho novo no que é velho. Gabriel e Daniel cresceram numa velocidade que me pegou desprevenido. Eu sabia que bebê cresce rápido. Ouvia isso a vida toda. Mas saber e ver são coisas diferentes. Em 3 meses, eles já sustentavam a cabeça, já seguiam luz com os olhos, já tinham expressões que eram diferentes um do outro de um jeito que ficava mais claro a cada semana. Daniel ria primeiro. Gabriel ficava sério olhando para tudo como se estivesse fazendo inventário. Fausto tinha um filho de 15 anos em Grajaú e voltava para casa nos fins de semana. Mas durante a semana ficava na fazenda, e eu percebi que ele tinha adotado os meninos como se fossem da família sem nenhuma formalidade. Aparecia na porta do quarto para olhar. Carregava um quando Helena precisava de mão livre. Fazia careta para os dois com uma seriedade que não combinava com o rosto fechado de sempre. Seu Doca era o mais discreto, mas toda manhã eu via ele parado na porta do quarto por um segundo antes de ir para o serviço, olhando para os dois dormindo com aquela expressão de homem velho que já viu muita coisa e ainda se surpreende quando a vida faz algo bonito. E eu fui chegando perto devagar, do jeito que chego em tudo, com cuidado, como quem não quer assustar. Começou quando Helena precisava de mão livre e me passava um dos meninos sem cerimônia, com aquela naturalidade de mãe que não pergunta se a outra pessoa quer ou está preparada. Você estava ali, ela precisava, o bebê ia para o seu colo. A primeira vez que segurei o Gabriel sozinho, por mais de 2 minutos, ele me olhou. Recém-nascido não focaliza bem, todo mundo sabe. Mas havia naquele olhar escuro e sem experiência alguma, coisa que era ao mesmo tempo antiga e completamente nova, como se ele estivesse vendo o mundo pela primeira vez, mas o mundo já soubesse quem ele era. Fiquei olhando para ele por um tempo que não soube medir, e tive a sensação estranha de que aquele ser pequeníssimo, que tinha menos de 1 mês de vida, não me julgava por nada, pelo silêncio dos 10 anos, pelos dias iguais, pela cadeira da Maria que eu não conseguia usar sem peso. Ele só olhava. Não tem muita coisa no mundo que faça tão bem quanto ser olhado sem julgamento. Foi no começo de dezembro que a Helena me contou o resto. Tarde da noite, depois que os meninos tinham dormido e a fazenda estava no silêncio de sempre, ela apareceu na varanda onde eu estava sentado com o café de sempre e ficou do lado sem dizer nada por um tempo. Eu esperava. Aprendi a esperar. Quando o Rodrigo morreu, ela começou olhando para o cerrado escuro. Eu fiquei 2 semanas sem sair da cama. Não de tristeza só, de medo. Porque eu sabia que ia ficar sozinha e que a família dele não me queria e que eu estava grávida e que o mundo é grande e que eu não sabia o que fazer. Fiquei quieto. Num dia desses, catando as coisas dele, achei um papel dobrado no bolso de uma camisa que estava esperando lavar. Era o número de telefone da fazenda de vocês. Ela pausou. Rodrigo tinha guardado. Eu perguntei uma vez quem era, e ele disse que era de uma mulher boa que ele tinha conhecido numa fila de banco, que tinha ajudado a gente quando a gente precisou, e que era bom guardar. Fiquei em silêncio. A Maria ajudou o Rodrigo também. Ele estava tentando quitar uma dívida do cartório, e o sistema tinha caído. Ela estava na fila atrás e ouviu a situação e adiantou o dinheiro sem conhecer, sem pedir nada. Só deixou o número. A Maria deixou o número para tanta gente que eu não soube. Ela era assim, ia pelo mundo deixando portas abertas, nomes e endereços, possibilidades de socorro futuro, sem fazer conta de quantas iam ser usadas ou não. Fiquei olhando para o cerrado. Então não foi só você que ela ajudou? Não. Helena virou o rosto para mim. Eu vim aqui porque lembrei daquele número quando não tinha mais nada. Quando sai de casa de madrugada sem bolsa, sem documento, com 2 filhos para nascer,
e a única coisa que eu lembrava era aquele número que o Rodrigo guardou. Ela parou. Não tinha o telefone, mas lembrava o nome da fazenda. Bom Retiro. Ela tinha caminhado de madrugada pela estrada de terra, no escuro, com 2 filhos a termo, em direção a um nome. O nome que meu pai tinha escolhido porque precisava de um retiro, um lugar de recomeço. Fiquei em silêncio por um tempo longo. O vento no capim, os grilos, o cheiro de terra do cerrado à noite, as estrelas do Maranhão todas no lugar. Minha avó dizia que os nomes têm memória, disse eu no final. Que quando você nomeia um lugar, você está fazendo uma promessa sobre o que ele vai ser. Helena ficou olhando para cima. Bom Retiro, ela repetiu baixinho, como quem está provando o sabor de uma palavra. Faz sentido. Faz. Ficamos em silêncio por um tempo que nenhum nem outro quis quebrar cedo demais. Numa noite de maio do ano seguinte, eu estava sentado na varanda quando Gabriel veio até mim. Tinha 8 meses. Engatinhava com uma determinação que era claramente da mãe. Chegava em qualquer lugar que queria, com uma persistência que não aceitava obstáculo. Tinha aprendido a se puxar em pé nas coisas firmes, e naquela noite chegou engatinhando pelo assoalho da varanda, se puxou na minha perna, ficou de pé cambaleando e me olhou com aquela seriedade de sempre. Eu o peguei no colo. Ficamos os 2 olhando o cerrado. O pôr do sol estava cor de cobre naquela noite, com as nuvens baixas, pegando a luz de um jeito que fazia o horizonte parecer em brasa. Os pássaros fazendo o barulho do fim do dia, cada um se despedindo do sol do jeito que sabe. Ouvi os passos da Helena chegando pela porta atrás de mim. Ela parou do lado, com o Daniel no quadril, e ficou olhando o mesmo pôr do sol. Bonito, ela disse. Daniel estendeu o braço na direção do horizonte, aquele gesto de bebê que parece que está tentando pegar a luz, e fez um som animado que era quase uma palavra, mas ainda não era. Logo fala, disse Helena. Logo fala, concordei. Ficamos os 4 ali por um tempo. O sol descendo, o cerrado ficando escuro nas bordas e dourado no meio. A fazenda ao redor, quieta e presente, com o barulho de sempre. O gado longe, o galinheiro, o vento na cerca, seu doca fechando o paiol. Em algum momento, Gabriel apoiou a cabeça no meu ombro. Não adormeceu. Só descansou, com os olhos abertos olhando para o cerrado, como quem está muito confortável onde está. Eu não me mexi. Pensei na Maria. Pensei nela deixando números de telefone em bolsos de camisa e endereços no fim de conversas com estranhos, construindo silenciosamente uma rede de portas abertas que eu nunca soube que existia. Pensei em quanto ela devia ter conhecido de gente que eu nunca conheci, em quantas histórias ela carregou que não me contou porque não cabia ou porque não achava necessário, ou porque era simplesmente do feitio dela agir sem narrar. Eu tinha vivido 10 anos com a dor dela como companhia principal. Aquela noite, com o peso leve de um bebê no ombro e o cheiro de cerrado no fim do dia, a dor continuava lá. Não desaparecia, não era esse o tipo de coisa. Mas havia outra coisa junto, ocupando espaço, dividindo o peito. Algo que era parecido com pertencimento, com a sensação de que o lugar onde você está é o lugar onde você devia estar. Helena disse depois de um tempo, preciso te falar uma coisa. Fala. Cláudio disse que o processo deve terminar nos próximos meses. A herança do Rodrigo vai ser reconhecida para os meninos. Ela pausou. Quando isso acontecer, eu vou ter condição de ir para qualquer lugar. Comprar um terreno, começar de novo em outro lugar. Não disse nada, esperava o resto. Mas eu não quero ir para outro lugar. O cerrado estava quase escuro. A primeira estrela apareceu. Sempre aparece uma antes das outras, aquela que parece impaciente com a noite demorando. Essa fazenda precisa de alguém que entenda de conta. Ela continuou. Fausto é bom no campo, mas some com número. Você mesmo admitiu isso. Admiti. E eu entendo de conta, e de terra,
e de gado mais do que você imagina. Fiquei quieto. Não estou pedindo nada que não seja justo, ela disse, com aquela firmeza que eu já conhecia, aquela que vinha de um lugar fundo e não pedia desculpa por existir. Posso trabalhar, posso contribuir, posso cuidar do que precisa ser cuidado. Helena, o quê? Você não precisa me convencer. Ela ficou em silêncio. A porta já estava aberta, disse eu, desde antes de você chegar. Só que eu não sabia que estava esperando alguém. O silêncio que veio depois era o tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. Era completo do jeito que estava. Gabriel bocejou no meu ombro. Daniel bateu a mãozinha na clavícula da Helena com a energia aleatória de bebê que ainda não sabe a diferença entre carinho e percussão. Lá em cima, a estrela impaciente ganhou companhia. 2, 3, depois o céu inteiro abrindo aos poucos, como faz toda noite, como fez toda noite nos 10 anos que eu passei sentado nessa varanda olhando sozinho. O nome da fazenda, disse Gabriel em algum momento. Não, ele não falava ainda. Fui eu que pensei isso. E por um segundo confundi. Mas a ideia ficou. Bom Retiro. Meu pai tinha chegado fugindo de uma seca, tinha encontrado terra boa, tinha dado um nome que era ao mesmo tempo descrição e promessa. Eu tinha herdado o nome sem herdar a história completa. Achei que era só nome de fazenda, achei que era só tradição, mas nome tem memória. Minha avó sabia disso. Bom Retiro não era só o lugar onde meu pai tinha chegado, era o lugar onde as pessoas chegavam quando precisavam recomeçar. Era o lugar que a Maria prometeu para quem precisava, sem me avisar, porque ela sabia antes de mim o que esse lugar era. Só levou 10 anos e uma mulher grávida chegando de madrugada para eu entender. Entrei na casa com Gabriel no colo quando o frio da noite começou. Helena entrou atrás com Daniel. Seu Doca tinha deixado o feijão no fogo antes de ir dormir. O cheiro chegava pelo corredor, quente e familiar, misturado com o cheiro de madeira velha e de casa habitada, que é diferente do cheiro de casa vazia, de um jeito que eu tinha esquecido, mas reconheci na hora. Deitei Gabriel no berço que Fausto tinha montado num sábado com uma paciência que demorou o dia todo e custou 3 palavrões que ele achou que eu não ouvi. O menino me olhou por um segundo antes de fechar os olhos. E eu pensei que às vezes Deus não manda sinal claro, não manda anjo, não manda voz, não manda nada que você possa apontar e dizer foi aqui, foi esse o momento. Às vezes ele manda uma mulher grávida de gêmeos chegar ao seu celeiro às 3 da manhã, numa noite de tempestade, com a memória de um nome que uma pessoa boa deixou no bolso de uma camisa. E cabe a você ter coragem de pegar a lanterna, atravessar o terreiro no escuro, e abrir a porta. Porque do outro lado, às vezes, não está só quem precisa de você.